No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Habeas corpus concedido por Marco Aurélio Melo e revogado por Luiz Fux provoca nova crise no Supremo Tribunal Federal. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que bois poderiam minimizar incêndios no Pantanal em nova tentativa de se tirar o foco da responsabilidade do governo federal. Número de queimadas na Amazônia em 2020 supera recorde de 2005 e passa a ser o maior da história. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 13 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós tivemos aí, nesse feriado prolongado, alguns episódios que chamaram a atenção no nosso país e eu gostaria de me referir a dois deles. Primeiro, aquele habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, que determinou a libertação de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, na última sexta-feira, alegando que sua prisão provisória já se prolongava por muito tempo, desde setembro de 2019. André do Rap é acusado de ser um dos líderes do PCC em São Paulo e de gerenciar o envio de grandes remessas de cocaína à Europa. Após ter sido solto do presídio de Presidente Venceslau, o suposto traficante, que havia sido preso em um condomínio de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, teve suspensa a decisão pelo presidente do STF, Luiz Fux. Só que, ao que parece, ele já havia fugido em um avião para o Paraguai. A iniciativa de Marco Aurélio e a reação de Fux provocaram uma nova crise na Suprema Corte. Há algumas questões que precisam ser colocadas neste episódio. Uma delas é que o ministro Marco Aurélio interpretou o regramento jurídico. A legislação processual no país mudou em 2020 com o pacote anticrime. O texto determina que prisões preventivas sejam revistas a cada 90 dias para verificar se há necessidade de manutenção da detenção, algo que não ocorreu neste caso, segundo o magistrado. Vou dar aqui a minha opinião a respeito disso. Ainda que eu defenda a prisão apenas após encerradas todas as possibilidades de recurso, é preciso se considerar o grau de periculosidade de determinadas figuras e a chance de cumprimento das medidas impostas em um habeas corpus como esse. O Marco Aurélio havia determinado que o tal do André do Rap ficasse no endereço que informou a justiça na cidade de Guarujá, só que evidentemente isso não aconteceu. A grande questão é que o suposto traficante já havia sido condenado em outro processo a 15 anos e 6 meses de prisão, no qual ainda não há trânsito em julgado de sentença, e beneficiado por outro habeas corpus concedido pelo próprio Marco Aurélio. Ainda que, como diz o ministro, um processo não tenha capa, é necessário avaliar o histórico de cada personagem, as circunstâncias de cada processo, pois corre-se o risco de se colocar em liberdade alguém que realmente tenha cometido crimes e que não foi julgado em definitivo por conta apenas da morosidade da nossa justiça. O outro tema que eu gostaria de abordar é mais uma daquelas declarações absurdas de um integrante do governo Bolsonaro, neste caso da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo que o boi é o bombeiro do Pantanal e que se houvesse mais gado na região, os incêndios que consumiram boa parte do bioma nos últimos meses seriam menores.
Não dá para acreditar que esse tipo de declaração seja dada sem que haja algum interesse. Mais uma vez se tenta desviar a atenção para a irresponsabilidade e a coação do governo federal em evitar as queimadas das nossas florestas, com o claro desejo de favorecer os grandes latifundiários, que têm o objetivo de eliminar a mata para justamente ampliar seus negócios, com o plantio de pastagens para alimentar novas cabeças de gado. É evidente que há um conluio do agronegócio com a gestão federal, que passa pela ausência de fiscalização e de punição para esse tipo de crime. Enquanto isso, quem sofre é o meio ambiente e a população do nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o senador pelo PT no Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Paulo Paim, bom dia. Olá, meus amigos da nossa querida Rádio Bandeirante. É com enorme satisfação que eu dou essa entrevista nesse momento para o programa Faixa Livre e para o nosso querido apresentador Anderson. De fato, a situação da conjuntura é muito complexa. Eu respondo com convicção tudo aquilo que você está me perguntando. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Paulo, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, aquela ânsia extremista do bolsonarismo que se instalou especialmente durante o primeiro ano de mandato do Jair Bolsonaro até o início da pandemia foi por água abaixo. O presidente da República se aliou a todos aqueles que atacava. Basta lembrar do apoio do ex-capitão do Exército às manifestações que pediam intervenção militar, o fechamento do Congresso e do Supremo, a instauração de um novo AI-5 e o discurso de que não queremos negociar nada. Nas últimas semanas, ele tem se reunido em clima de celebração com os representantes dos outros poderes, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Isso sem falar dos inúmeros acenos que ele faz ao Centrão, como a própria indicação do Cássio Marques ao STF. É muito evidente que esses escândalos em que ele e sua família estão envolvidos são o novo motivo dessa mudança de postura do chefe do executivo. Dá para caracterizar o que é esse novo Bolsonaro, Paim?
Em meio a contradições guiadas por líderes governamentais claramente perdidos mediante a crise, acaba refletindo em suas tomadas de decisões, como, por exemplo, as ações negligentes no combate à pandemia da Covid-19, sem orientações direcionadas e alinhadas com a Organização Mundial de Saúde, colocam toda a população brasileira em risco. É preciso unir esforços em todas as esferas de poder e garantir que os trabalhadores informais, autônomos, micro e pequenos empresários nesse país sejam assistidos por programas sociais. Essa tentativa do presidente de aumentar sua popularidade de olho na reeleição em 2022, com a substituição do programa Bolsa Família pelo Renda Cidadã, Paim, preocupa vocês da oposição? Não dá para negar que esses programas de transferência de renda têm um enorme poder de garantir o apoio popular ao chefe do executivo. Dá para se criar um antídoto para essa ampliação da popularidade do Bolsonaro? O programa, as atitudes do atual governo não surpreendem mais ninguém. Precisamos de responsabilidade e de medidas urgentes. A omissão está fazendo com que o país sofra retaliações no mundo. O que vamos fazer no pós-pandemia? Esse é o grande desafio que está dado. É o grande desafio que está dado. Creio que não vamos a lugar algum se não nos despirmos das nossas arrogâncias e ignorâncias, deixando de lado ideologias que nesse momento não ajudam em nada. O importante é a construção, como eu digo sempre, da ideia, da obra a realizar. O Congresso tem um alto grau de responsabilidade e de entendimento e pode, sobretudo, ser radical na serenidade, na honestidade e na coragem de apresentar um projeto de nação. O país não suporta mais tantos equívocos e uma política de Estado com ações de ataque aos direitos humanos e ao meio ambiente. Se não pararmos e escutarmos a voz das ruas, vamos perceber que a sabedoria popular está emitindo sinais. Eles se mostram mais claramente, estes sinais nos mostram mais claramente. Nós temos que ouvir os desamparados e os gritos dos esquecidos. Para pensar o Brasil pós-pandemia, é preciso, inevitavelmente, sentir esses sinais que estão em todo o nosso país. Essa dor coletiva que está nos campos e nas cidades. Tivemos essa indicação do Jair Bolsonaro do nome do desembargador Cássio Marques para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. No próximo dia 21, ele passará pela tradicional sabatina no Senado, onde sua indicação será ratificada ou não pelos parlamentares. A grande questão, Paim, é que o postulante chega a essa sabatina com uma série de nuvens rondando sua cabeça. Além de ter sido indicado pelo Centrão ao presidente da República, foi o seu colega de Senado, Ciro Nogueira, quem teria oferecido esse nome ao presidente da República. O Cássio é acusado de mentir no seu currículo, acrescentando uma pós-graduação realizada na Espanha que nunca existiu. Como é que o senhor enxerga essa indicação do Cássio Marques e essas questões que estão colocadas? O senhor acredita na aprovação dele pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Acredito que ele terá bom trânsito no Senado, por ser equilibrado e de bom senso. E o que é mais importante nesses tempos difíceis para a harmonia dos três poderes e o fortalecimento da democracia. Devemos acompanhar a sabatina e o meu voto será alinhado com a bancada do PT no Senado. Mas adianto, a minha posição, eu sou favorável que o PT vote pela aprovação do nome do desembargador Cássio para o Supremo Tribunal Federal. Eu adianto a minha posição
até porque ele me ligou. E eu assim me expressei como estou me expressando aqui. Sou favorável à indicação dele. Senador, desde o início da pandemia de Covid-19, o Jair Bolsonaro e os ultraliberais do governo fizeram de tudo para preservar a economia e deixar o trabalhador brasileiro à sua própria sorte, impossibilitado de trabalhar por conta do isolamento social e, ao mesmo tempo, tendo de levar para casa o pão de cada dia. Exemplo desse desprezo do chefe do executivo pelo povo foi aquela proposta imoral de R$ 200 para o auxílio emergencial, que a oposição conseguiu, com muita luta, elevar para R$ 600. Agora, nos últimos 4 meses do ano, ele reduziu o auxílio pela metade, R$ 300. A grande questão, Paim, é que esse valor não paga sequer o mínimo da alimentação de uma família. De acordo com dados do DIEESE, a cesta básica no Brasil varia entre R$ 398 em Aracaju e R$ 540 em São Paulo. Ou seja, esses R$ 300 são uma verdadeira tragédia. O senhor faz parte do grupo de parlamentares que deseja colocar as parcelas do auxílio emergencial novamente em R$ 600. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito tanto dessa luta lá no Congresso por esse valor mais alto ao auxílio, quanto dessa ânsia do governo Bolsonaro em atingir o trabalhador do nosso país. O governo teve uma postura que todos nós sabemos que era de R$ 200. O Congresso aqui encaminhou para 600 e os 1.200 para a mulher chefe de família. Por tudo isso, eu vejo com bastante preocupação esse momento. A crise é alarmante. O aumento da pobreza, desemprego, alta do custo de vida, mais de 10 milhões de pessoas passando fome. E mesmo assim, o governo vai na linha com essa MP de reduzir o auxílio emergencial para R$ 300. Eu considero uma crueldade. Por uma questão humanitária, eu entendo que é urgente que a gente vote a MP número 1000 e garanta a versão original que nós já aprovamos e foi pago para milhões de brasileiros, ou seja, os R$ 600 e também os 1.200 para as mulheres chefes de família. O auxílio emergencial de R$ 600 precisa ser mantido até o final do ano. Eu diria que daí para frente é necessário regulamentar a Lei 10.835 de 2004, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy, que instituiu a renda básica de cidadania universal. Nesse sentido, para regulamentar, eu apresentei e espero que aprovem rapidamente o PL 4.194 de 2020. A renda básica de cidadania universal vai ser igual para todos, viu? Claro que, digamos que o valor seja R$ 1.000, todos receberão R$ 1.000, mas naturalmente os mais ricos pagarão para o fundo que vai gerar essa distribuição muito mais que os 1.000. E aqueles que quiserem, vou dar um exemplo de um parlamentar, ele pode devolver e não ficar com os R$ 1.000. Um país como o nosso não pode abrir mão de programas sociais como o Bolsa Família. São eles que estão garantindo a melhoria da vida das pessoas, principalmente aquelas de baixa renda. Na verdade, o Bolsa Família ajuda na alimentação. Vamos tirar até isso? O projeto e a ideia e o sonho a ser alcançado, sempre olhando para todos, nos colocando no rumo certo de harmonia nacional, de combate à fome e à miséria, combater essa situação do Brasil, que é o país da maior concentração de renda do mundo, né? Onde nós temos quase 100 milhões de pessoas aí disputando esses R$ 600. Temos que ir para o equilíbrio. E aí a importância da renda básica de cidadania universal. E essa proposta de abono do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que está tramitando lá no Congresso, senador? O senhor é o relator da matéria, parece que ela ainda está sendo analisada nas comissões do Senado, não é isso? E ela não é a única medida de auxílio à população mais vulnerável que o senhor encampa.
Temos também a sua proposta de 14º salário emergencial aos aposentados durante a pandemia, o projeto de lei 3657 de 2020. Como é que andam essas duas matérias lá no Congresso, senador? Sou relator da SUC 15 de 2020, que prevê a criação do abono extra de R$ 2.000 para aposentados, BPC e pensionista do INSS. Infelizmente, ainda não há data prevista para a votação no plenário. Aposentados e pensionistas de todo o Brasil poderão ter um Natal com um pouco mais de dignidade e dinheiro no bolso, também se o projeto número 3.657 de 2020 for aprovado no Senado. O projeto esse é específico para o 14º salário, para aposentados e pensionistas. Eles já receberam o 13º salário em abril, maio. Consequentemente, eles não têm nada para receber em matéria de 10º no fim do ano, e no momento em que a pandemia está aí atacando a todos. A proposta beneficia aposentados, familiares, que em muitos casos dependem do valor pago pelo INSS, para a sobrevivência, dos familiares dos aposentados e pensionistas. Antes da pandemia, do Covid-19, o aposentado ele já mantinha em torno de 10 milhões de pessoas sobre a sua proteção, além dele e da esposa. Porque é aquilo que eu digo sempre, neto, sobrinho, amigo, mais próximo, que ele acabava ajudando, Então, nesse momento, é fundamental, porque outros 10 milhões de pessoas surgiram devido ao desemprego que assola o país. Senador, algo que se discute há anos aqui no Brasil é essa necessidade de se instituir um projeto de renda básica universal para a nossa população. Só que essa é uma daquelas pautas proibidas pelos neoliberais, bem como a taxação das grandes fortunas e do imposto sobre as heranças, por exemplo. Esse debate a respeito da renda básica surgiu com força aqui no Faixa Livre nos últimos tempos, senador. O senhor acredita que essa seria a solução para que tivéssemos uma distribuição de renda mais igualitária? Há 40 anos o Brasil fala em reforma tributária e nada acontece. Os poderosos não a querem, pois, necessariamente, ela terá que mexer em privilégios, o que contribuirá para a desconcentração de renda. A reforma tributária que pregamos é progressiva, solidária e justa, tendo como base, eu insisto sempre nisso, não tributar produtos de primeira necessidade e ainda a taxação das grandes fortunas, dos dividendos e dos lucros. Em muitos países, essa renda ela fica com um fundo chamado Fundo Robin Hood, e aqui no Brasil poderia ser um fundo que iria ajudar o pagamento da renda básica de cidadania universal para todos. Pergunta 7. Eu vejo com dificuldade a recuperação econômica do país devido à falta de um comando único. O crescimento e o desenvolvimento social e econômico do Brasil e o combate às desigualdades, pobreza e miséria passam necessariamente, repito, por uma reforma tributária progressiva, solidária e justa. E aqui, como eu dizia na pergunta anterior, eu já indiquei de onde viriam esse fundo, Mas repito aqui, com base na taxação da grande fortuna, dos lucros e dividendos e também dos salários acima do teto. É um absurdo num país como o nosso, que o teto está em 39 mil, nós temos pessoas que ganham 2 vezes o teto, até 3 vezes o teto. Não poderia, em hipótese nenhuma, ninguém ganhar 1 centavo além do teto. Quer ganhar mais, ou o teto, sei lá o quê, vá para a área privada, mas querer que política de Estado, que governos, seja municipal, estadual ou a União, pague mais que o teto, é um crime de lesa pátria. Eu ainda mostro outra preocupação. O país está horrorizado com a alta dos preços da cesta básica, da luz, do gás, dos combustíveis,
do arroz, do feijão, da carne, do óleo, né, do tomate, até os ovos estão disparando. Em 12 meses, a cesta básica teve um aumento de quase 25%. Claro, se nós pegamos alguns produtos individualmente, teve um aumento até acima de 100%. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Enquanto que o salário mínimo, que quando eu cheguei ao Congresso Nacional, que foi como deputado federal constituinte, estou daquela época até hoje, são 4 mandatos de federal e 3 de senador, o salário mínimo valia $60. No governo Fernando Henrique, com muita peleia, chegamos a $100. Fiz até greve de fome na época do governo Collor e conseguimos ali também, não nego, um abono de emergência para todos que ganhavam o salário mínimo. Mas depois, governo Lula e Dilma, nós chegamos aos $350, porque criamos a política de inflação mais PIB. Eu digo a satisfação, que é bom construir políticas ouvindo o povo, né? De viajar todo o país e, por fim, com entendimento com as centrais, federações, confederações, o próprio empresariado e o governo de Lula e Dilma, nós conseguimos aprovar a política de recuperação do salário mínimo, inflação mais PIB. E tínhamos, claro, naquele período ali, entre uma discussão e outra, já tínhamos criado o piso regional, que é muito importante também. Mas, nesse momento, nós precisamos retomar a política de valorização do salário mínimo, de inflação mais PIB. Isso tudo vai ajudar a nossa gente, né? É geração de emprego e renda, 100 milhões de pessoas dependem do salário mínimo nesse país, podem estudar, não é nem que ganhem o salário mínimo, dependem do salário mínimo. Esses 100 milhões, você vai ver que um pouco mais que a metade que ganha ainda o salário mínimo. Eu diria que o comércio gira, todos ganham, trabalhadores, empregadores, aposentados, a própria União, que vai recolher mais impostos, né? Para ter uma ideia, para cada R$1 a menos do salário mínimo, o governo deixa de arrecadar 54 centavos em tributos. Outra questão que não podemos permitir nesse país, que eu enfatizava ali em cima, né, na resposta que até dei anteriormente, é essa questão do teto. Eu volto de novo, né, dizendo que é um absurdo as pessoas ganharem do erário público mais do que R$39.200. Temos que acabar com essa história de uma vez por todas. Isso não é direito adquirido, isso é imoralidade, né? Você não pode dizer que no princípio do direito adquirido você vai ganhar mais do que o teto constitucional. Teto é teto. Enfim, como é possível em um país como o Brasil, com a maior concentração de renda do mundo, manter valores como esses que chegam, como eu dizia antes, ultrapassar 2 vezes 3 o teto? Diante de uma situação grave como essa que nós temos enfrentado no país, senador, com o desmonte das garantias sociais, as posturas autoritárias do presidente da República, a entrega das nossas estatais, a destruição do nosso meio ambiente, dentre outras inúmeras ações deletérias do governo federal, o senhor acha que os partidos ditos progressistas estão atuando da melhor maneira? Como é que o senhor enxerga o papel da oposição e o que poderia ser feito pelos partidos para que pudéssemos retomar o protagonismo político no nosso país? Na verdade, o que nós teremos que fazer é uma reconstrução a nível nacional. Eu sempre defendo, já faz uns 10 anos que defendo a tese de uma frente ampla pelo Brasil. Seria necessário que as forças progressistas, de fato, sentassem, conversassem, se articulassem, não só pensando no processo eleitoral, mas também num projeto de nação. Construir um projeto de nação e que fosse apresentado ao país, né, em todas as áreas. Por isso que eu falei tanto aqui na reforma tributária, que não sai de jeito nenhum, porque os poderosos não querem e o governo também não quer, que teria que tributar grandes fortunas, lucros e dividendos, né?
criar tipo uma renda básica de cidadania universal para todos. Mas não é só isso. Teríamos que mudar totalmente em relação ao governo que está aí, a política de meio ambiente, a política dos direitos humanos, a política do salário mínimo, a política de atendimento às micros, pequenas empresas, a política de fortalecer a agricultura familiar, né? A política de ter uma outra visão externa perante o mundo. O Brasil sempre foi muito respeitado, apesar de alguns governos, e agora é motivo de chacota a nível internacional. Nós temos que mostrar aos brasileiros e ao mundo que o Brasil pode ser reconstruído, com um olhar para as pessoas, sem essa guerra infernal do campo ideológico, do ódio e do amor. Olha, em qualquer país do mundo, né, a civilização tem que caminhar na linha do amor, da solidariedade, do respeito ao próximo, procurando dar oportunidade para todos e todas. É isso que a oposição tem que parar, olhar, dialogar, conversar, até porque todos nós sabemos, né? Já disse o poeta que as principais decisões se dão pelo viés político, pela democracia, né? Fortalecer a democracia, olhar com carinho, respeito para as eleições municipais e já sabendo, claro, que dali a 2 anos vamos ter também eleições, aí vai ser para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Vamos fazer um debate maduro entre os candidatos que se apresentarem para ver aonde está a melhor proposta para o país. O Brasil tem tudo para dar certo. É só nós sairmos dessa política do ódio e caminharmos para aquilo que eu chamo para uma grande concertação nacional. Não gosto de falar a palavra pacto, mas se quiser falar, falo também, né? Se quiserem que eu fale, eu não tenho nenhuma hostilidade à palavra pacto. Pactar, conversar, dialogar, falar, né? Isso é da democracia, né? Desde que você tenha um olhar para além do horizonte. Os brasileiros e brasileiras merecem isso, né? Nós, se nos tornarmos um país que respeite o meio ambiente, que trate efetivamente, como diz o Estatuto da Igualdade Racial, com política de igualdade, homens, mulheres, negros, brancos, índios, migrantes, imigrantes, independente da orientação sexual de cada um, respeitar o próximo é fundamental. Para encerrar, senador, o senhor recebeu na última semana, pela Organização das Nações Unidas, o prêmio MIPAD, que destaca as 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Eu gostaria primeiro de parabenizar o senhor por esse merecido reconhecimento. Nós aqui do Faixa Livre somos testemunhas do seu trabalho incansável ao longo dos últimos tempos na luta por igualdade. E também queria que o senhor comentasse sobre a emoção de receber essa importante premiação da ONU. Estou muito feliz e lisonjeado, né? Esse é o termo correto, lisonjeado, né? Por ter sido agraciado, por ter sido homenageado, né? Com esse reconhecimento internacional, que foi o prêmio MIPAD, com o apoio das organizações das Nações Unidas, da ONU, né? Que me escolheu no Brasil, no caso, os 10 negros do Brasil, que mais se destacaram, cada um na sua área. A minha área foi a defesa dos direitos humanos, das questões sociais e pela luta que travo, que sou um senador negro, né, contra todas as formas de discriminação, preconceito e racismo, porque esta é a minha vida, né? Eu sei o que é o preconceito, sei o que é o racismo, seja contra negro, branco, imigrante, seja idoso, seja a mulher que está aí o feminicídio agredindo e matando a nossa gente, seja LGBTI+, enfim, nós temos que combater todo tipo de preconceito.
racismo, né? Como disse, grandes líderes da história que ficaram marcados para sempre nos livros da humanidade, né? Como pode alguém ser julgado pela cor da pele? As pessoas podem ser julgadas pela conduta, pela forma de agir, pelos seus erros, né? Agora, julgar alguém pela cor da pele é um crime hediondo. Eu gosto muito, eu vou terminar com isso, de contar isso que eu acabei acompanhando, inclusive num vídeo, um vídeo mundial, né? Onde um pai, está ele e o filho, o pai branco e o filho branco, olhando para duas crianças na TV, né? Passando na TV. E o pai pergunta para o filho: o que você está vendo aí, filho? Aí o filho diz: duas crianças brincando, é uma menina e um menino. O que eles estão fazendo agora? Agora estão se abraçando. E agora? Um dando a mão para o outro. Agora, um ensinando o outro, enfim, na sala de aula. E agora? Agora eles estão correndo e brincando juntos. Aí o pai abraça o filho e diz: filho, eu fico feliz, eu vi que você não é racista, porque eu achava que você dizia que tinha uma criança branca e uma negra. E você nem em momento falou isso. O pai ficou todo feliz. E assim é que a gente escreve a história da humanidade. Depois aparece o contrário, né? Um pai negro e uma criança negra, e a cena é a mesma. E a criança negra também diz: pai, estão brincando, estão correndo, estão estudando. São dois, um menino e uma menina que são amigos. Nem em momento o menino negro também disse que via na tela a diferença de um negro e um branco. E novamente o pai abraça o filho e diz: fico muito feliz, filho, eu vejo que não é racista. Aí eu fico com a frase do Mandela que diz: como é hediondo, como é cruel, como é perverso você querer ensinar uma criança a odiar outra pela cor da pele. Criança nenhuma nasce odiando alguém pela cor da pele, por gênero, por raça, por origem, por procedência, né? Ela é ensinada a ter essa postura perversa e cruel, aqui no caso o racismo, né? Então, baseado nessa visão, é que eu cumprimento a todos aqueles que podem chegar para os seus filhos e poder dizer: filho, eu te amo. Fico muito feliz porque eu criei um filho que não é preconceituoso, que não é racista. Paulo Paim, muito obrigado por mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no programa. Eu desejo ao senhor uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Eu que queria agradecer muito a essa entrevista sobre o quadro da conjuntura no país, né? A esse belíssimo programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes e pela perguntas muito bem colocadas por você, Anderson, e, enfim, a equipe que assessorou esse momento o programa. A alegria foi minha, a satisfação é minha, dessa oportunidade que vocês me deram, e contem sempre comigo. Quando tiverem qualquer dúvida em relação ao que está acontecendo aqui no Congresso, e que depender desse senador Paulo Paim, eu estarei sempre à disposição de vocês. Vamos em frente, Deus nos ilumine. Conversamos aqui com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu já cumprimento o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Agradeço o convite e espero poder responder, enfim, ao conjunto de questões e de dúvidas que estão postas sobre a situação econômica que vivemos hoje. José Luiz, eu quero te agradecer pela disponibilidade de conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. José Luiz, a recuperação da nossa economia nesse período de retomada gradual da atividade econômica, como era de se esperar, segue devagar, quase parando. Parece que só o governo federal acreditava em um crescimento acelerado dos indicadores por aqui. A mídia dominante tenta passar a imagem de que os números recordes nas vendas do varejo em agosto, por exemplo, que foram 3,4% maiores que em julho, representam um avanço consistente. Mas está na cara que isso se trata apenas de demanda represada dos meses em que tivemos um movimento quase zero no setor.
o próprio governo admite que esperava indicadores mais robustos. O que a equipe econômica errou, na sua opinião, José Luiz, para essa frustração na expectativa de crescimento? O mês de agosto é o auge do desempenho do auxílio emergencial. O impacto que esse auxílio teve sobre um contingente populacional foi extremamente significativo. A alta das vendas reflete isso, e reflete fundamentalmente como o problema da invisibilidade de um enorme setor da população, que vive com baixíssima renda, apareceu agora. Para um contingente expressivo da população brasileira, a sua renda familiar nunca foi tão alta quanto no período do auxílio emergencial. O mês de agosto é o ápice disso, é o momento em que o maior contingente de pessoas já se cadastrou para receber o benefício e isso teve um impacto imediato no comércio. O grande problema é que esse benefício está sendo reduzido, isso vai se refletir nas vendas de varejo nos próximos meses e há a previsão dele ser extinto no final do ano. E isso certamente mergulhará novamente o comércio, o varejo brasileiro numa crise significativa. O problema fundamental é um problema macroeconômico. Não é possível enfrentar essa crise sem acabar com o teto dos gastos. Não é possível enfrentar essa crise sem uma retomada de um programa de investimento público em obras estruturais e não é possível enfrentar o desastre social que o desemprego provocado nos últimos meses significa e que boa parte desse desemprego não é reversível a curto prazo, sem a manutenção de um programa emergencial de auxílio, para além do ano 2020. Então esse é o grande problema que a gente enfrenta. E isso vai se materializar nos índices de venda de varejo nos próximos meses, e se nada for feito, a partir de dezembro, janeiro, será uma catástrofe completa. Agora, nós tivemos desde o último mês, José Luiz, a redução pela metade no valor do auxílio emergencial, que passou a ser de R$ 300. Essa queda na capacidade de consumo de uma parcela enorme da população, combinada ao desemprego que claramente aumentou durante a pandemia, sem dúvida vai refletir nos resultados dos indicadores de setembro, José Luiz. Será que o governo agora vai tomar um choque de realidade com esses índices que se avizinham? Eu não sei se o governo vai tomar um choque de realidade, porque existem dois governos, né? Há o governo Paulo Guedes, cujo compromisso, cuja sensibilidade para a questão social é nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele segue a lógica, basicamente a lógica do mercado. Para ele, os indicadores que determinam qual é a realidade social brasileira são os indicadores dos movimentos especulativos com o câmbio e dos movimentos da Bolsa de Valores de São Paulo. E há um outro governo que opera numa lógica eleitoral e que percebe que a popularidade do governo Bolsonaro será maior ou menor conforme a crise econômica e a crise social for maior ou menor. O problema é que há uma contradição política aqui, porque o governo Bolsonaro se sustenta num pacto entre a elite rentista, entre a elite que aposta as suas fichas na política do Paulo Guedes e, do outro lado, na manutenção de uma popularidade que viabilizou a sua eleição. O problema é que as duas coisas ao mesmo tempo, no médio prazo, são incompatíveis. Ele não tem como conseguir manter uma coalizão desses dois setores, dando um mínimo de racionalidade e de rumo ao seu governo do ponto de vista econômico. E esse é o conflito que está explícito, né? Uma ala que está priorizando medidas que busquem manter a popularidade do governo e tentando compatibilizar isso com o programa ultraliberal que o Paulo Guedes representa e que o Paulo Guedes é o fiador junto aos chamados mercados. Essa compatibilização é impossível. Em algum momento isso estoura. E isso vai estourar na forma de uma crise política. Ainda dá para acertar o rumo, José Luiz, em meio a essa crise e a tantos atritos na equipe do Paulo Guedes? Ele e o titular da pasta do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, têm batido de frente nas últimas semanas por conta especialmente dos recursos para o financiamento do Renda Cidadã. O Guedes não abre mão do teto de gastos de forma alguma. Dá para se contornar esses desentendimentos e acertar o rumo da nossa economia com o carro em movimento, José Luiz?
Esse enfrentamento entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, ele já vem de longe. Naquela reunião ministerial que vazou de 22 de abril, isso já estava explícito, né? Houve um ataque do Paulo Guedes ao Rogério Marinho muito duro, naquela altura, muito agressivo, e reflete duas posições que são inconciliáveis, né? O Rogério Marinho percebe as implicações políticas da manutenção do teto de gastos e do ajuste fiscal, que é uma cláusula pétrea para o setor da elite financeira que apoiou o Bolsonaro e dos quais Paulo Guedes é um representante. E o Paulo Guedes representa exatamente isso, né? Essa coalizão da elite rentista, do setor financeiro, da Faria Lima, dos bancos, com a base social que elegeu Bolsonaro, é uma aliança que não permite manter qualquer programa econômico minimamente coerente. A crise que nós estamos enfrentando é uma crise de enormes proporções, é necessidade de gasto público, não apenas em 2020, mas para os próximos anos, é muito acima de uma mera projeção inflacionária do que foram os gastos públicos de 2019. Mesmo isso, não se trata apenas de eliminar o teto de gastos, mas trata-se de que é necessário elevar os gastos públicos da União num patamar muito significativo. Sem um amplo programa de obras públicas, sem um amplo programa de gasto social, sem a manutenção, pelo menos para os próximos 2 anos, de um auxílio emergencial nos moldes daquele que está em vigor, é impossível evitar uma crise social de grandes proporções e é impossível que o governo sobreviva politicamente a isso. A questão é que essa coalizão social tem dentro de si uma contradição tremenda. Quer dizer, a aplicação de um programa político capaz de preservar base social de apoio ao governo é incompatível com a agenda que o Paulo Guedes representa. E, por outro lado, é a sustentação do andar de cima, dos bancos, do setor financeiro, das oligarquias que apoiam o programa do Paulo Guedes, que é um dos sustentáculos do governo Bolsonaro. Portanto, é um impasse político. Esse governo, na coalizão de forças que o compõem, não tem como dar saída para isso. E a tentativa, que certamente é a tentativa que está em curso hoje, de tentar compatibilizar as duas coisas e buscar caminhos, gambiarras, acertos e tal, não resolverá o problema. Não conseguirá dar conta de resolver isso. É absolutamente necessário, do ponto de vista econômico, um programa muito amplo de gasto público e absolutamente zero preocupação com o tamanho do déficit fiscal primário. E isso é incompatível com todos os fundamentos econômicos que vêm sendo martelados pela mídia, mesmo por aquela parcela da mídia, como a TV Globo, que faz oposição ao Bolsonaro em todas as outras questões. Mesmo essa parcela da mídia, Folha de São Paulo, Jornal o Globo, Estado de São Paulo, se mantém firmes com a agenda que o Paulo Guedes representa. E essa agenda é uma agenda que leva o país ao caos social, e ao levar o país ao caos social, ela desmonta o que existe de base social de sustentação do governo Bolsonaro. Alguns setores do governo percebem isso. A questão é que o governo se sustenta nessas duas pernas e vai ser complicado manter essa aliança e conseguir ter um programa econômico que consiga enfrentar o problema. Portanto, mantido esse impasse e mantida a tentativa de resolver o problema com gambiarras, com soluções de cortar o abono para dar o auxílio, congelar pensões para poder sobrar um trocado para o auxílio, nada disso resolve o problema, porque significa tirar renda de uma parcela da população que não tem renda sobrando, para dar para outra parcela que também não tem. Do ponto de vista agregado, isso não impacta em nada. Soluções desse tipo, dentro de um orçamento limitado pelo teto de gastos, não resolverão o problema. E, portanto, esse governo, na atual composição de forças, na coalizão de forças sociais que o integram, esse governo não tem saída para a crise. Muito se discute no país, José Luiz, a necessidade de se estabelecer esses programas de transferência de renda. O PT trouxe o Bolsa Família, que o Bolsonaro quer substituir pelo Renda Cidadã. Até hoje, aquele projeto de renda básica para a nossa população, algo que foi colocado há muito tempo pelo ex-senador Eduardo Suplicy, ainda é motivo de discussão.
Você enxerga nesse tipo de programa a saída para a desigualdade social que temos no nosso país, José Luiz? Eu defendo que se mantenha um programa emergencial nos moldes do atual, mas de forma focada. Que se mantenha isso para o para esse contingente de pessoas invisibilizada e que o auxílio emergencial trouxe à luz. Gente para quem as condições de vida melhoraram durante a pandemia em relação ao período anterior, deixando muito claro que, primeiro, os programas sociais anteriores eram claramente insuficientes, tanto no montante quanto na abrangência. Portanto, isso é absolutamente crucial. E no momento onde nós vamos enfrentar um outro problema, o aumento brutal do desemprego que nós tivemos agora não será revertido a curto prazo e nem será revertido com medidas convencionais. Há uma série de mudanças na estrutura do trabalho e no perfil como ocorrerá o trabalho nas próximas décadas que deixam isso claro. Portanto, nós temos que pensar um programa de auxílio que não seja emergencial, não seja por um prazo curto definido, mas que seja por um tempo bastante razoável, a ser eventualmente renovado a cada 5 anos, mas que tenha um foco num contingente maior de pessoas, mas não universal, porque nós temos limitações de PIB para isso. Nós somos um país de renda média, não somos um país rico, um país com renda média e, portanto, nós temos limitações no impacto que algo de caráter universal teria na nossa estrutura produtiva, na nossa capacidade, por exemplo, de pagar salários que seriam afetados por um programa que, se ele fosse universal, no âmbito de prefeituras, pequenas empresas, pequenos negócios, etc. E, portanto, nós temos que pensar um programa focado, de largo espectro e de larga duração, para enfrentar a situação que nós vamos ter pela frente, no mínimo pelos próximos 4, 5 anos. Não é uma coisa até o fim do ano, não é uma coisa por mais 6 meses, não se voltará à normalidade de antes, e a normalidade de antes, isso ficou claro agora, já demandava um programa desse alcance, dessa magnitude, um programa que pudesse fazer com que um contingente maior de pessoas do que aquelas atingidas pelo Bolsa Família tivessem acesso a uma renda garantida pelo Estado como forma de terem condições de vida minimamente aceitáveis. Isso é absolutamente necessário, esse debate é urgente e é um debate estrutural, não pode ser um debate conjuntural. Um estudo do Banco Mundial mostrou que a crise ligada à pandemia de Covid-19 deverá deixar 150 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza em todo o mundo. Esse é um dado bem alarmante, José Luiz. Você acha que a previsão do Banco Mundial deve se confirmar ou há um pouco de exagero nesse número? Olha, a previsão que o Banco Mundial faz, enfim, com todas as limitações que previsões podem ter, mas aponta no rumo correto, né? A pandemia, ela acelera um processo que já estava em curso de mudanças no trabalho. Isso impacta particularmente o setor que dependia de um trabalho presencial e com dificuldades em fazer isso à distância. Estamos falando de trabalho manual, estamos falando de trabalhos que normalmente são mais afetos à população de mais baixa renda. Isso dificilmente é revertido. Mesmo que haja uma retomada de crescimento econômico, ela se dará em outros termos, ela se dará com outras bases e, o cenário provável é esse, né? Nós não voltaremos a uma normalidade como ela era antes, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista da circulação social, né? Não é razoável nós imaginarmos, por exemplo, que as pessoas voltarão a ter o estilo de vida, o modelo de vida que tinham antes. Porque esse vírus chegou, ele não vai embora, mesmo com vacina, mesmo com imunização de vacina, ele introduziu hábitos, introduziu costumes, introduziu padrões de consumo e de comportamento que vieram para ficar. E isso tem um enorme potencial de destruição de empregos e de criação de outros. Mas a tendência é que o desequilíbrio tecnológico faça com que criem-se novos empregos numa quantidade menor do que aqueles que estão sendo extintos. Portanto, isso é um problema de caráter estrutural. Não se enfrentará isso
sem que haja uma política ampla à escala global, né? Todos os países, e alguns países terão mais capacidade de fazer isso, outros menos, vão precisar ter programas sociais de largo espectro para conseguir evitar que isso degenere numa crise social de grandes proporções. O Brasil é um país de renda média e exatamente por isso é um paradigma bom, porque nós temos uma situação que nos coloca com paralelos tanto com os países ricos quanto com os países pobres, né? Nós temos a famosa Belíndia, né? Um país onde convive uma parcela da população com uma renda belga, com uma outra parcela com uma renda da Índia de 30 anos atrás, né? Porque a Índia hoje não é mais o melhor exemplo, porque é um país que vem tendo um nível de crescimento econômico muito grande e de crescimento da sua renda, da sua renda interna e renda per capita, né? Mas esse quadro a nível global, ele é um fato. Nós provavelmente teremos muito menos viagens internacionais. A indústria turística vai sofrer muito com isso. Ela provavelmente não recupera os patamares de antes. A indústria de restauração cresce as entregas a domicílio, mas reduz-se muito a indústria de restauração presencial. Nós vamos ter os grandes eventos, por exemplo, deixarão de existir. O turismo de negócios tende a se reduzir de forma muito significativa. Isso tudo já foi substituído durante a pandemia por conferências e reuniões online, e isso dificilmente será revertido, né? Pelo menos jamais irá voltar à escala em que isso ocorria antes. E todas essas mudanças significam desemprego em larga escala no setor de serviços. O comércio de rua tende a diminuir, o comércio online aumenta, e a gente sabe que há uma diferença de geração de emprego entre um e outro. Os empregos que se geram no comércio online são menores do que os empregos que se perdem no comércio de rua ou de shopping. Portanto, nós vamos ter todo um conjunto de mudanças, de padrões de consumo, de padrões de vida, que vão impactar de forma muito dura o emprego. E, consequentemente, vão acabar lançando milhões de pessoas a uma situação do ponto de vista econômico muito difícil, muito difícil. É absolutamente necessário que hajam políticas públicas à escala global para enfrentar isso. E sabemos das desigualdades de meios que os países têm em relação a isso, né? Portanto, a previsão que o Banco Central faz, aliás, que o Banco Mundial faz, é uma previsão que está no rumo certo. Eu não sei se o número é de 150 milhões, pode ser mais. Se for menos, não será muito menos que isso, mas é algo que está colocado para o futuro e é bastante ameaçador, né? Acho que isso tem que ser pensado em torno de novos paradigmas de como lidar com isso. Ao contrário do que os liberais vêm dizendo há muito tempo, nós vamos precisar nas próximas décadas de muito mais Estado do que vínhamos tendo nos últimos 20 anos. A crise que nós estamos enfrentando, ela vai demandar mais Estado. Ela vai exigir mais gasto público, ela vai exigir mais assistência social, ela vai exigir mais previdência, ela vai exigir mais ação do Estado para enfrentar as dimensões sociais que essa crise implica. José Luiz, esse avanço acelerado da tecnologia tem provocado uma verdadeira revolução no mercado de trabalho. O esforço humano no chão de fábrica tem sido substituído por robôs e máquinas que executam o trabalho com uma velocidade e um nível de eficiência muito maiores. E parece que a nossa esquerda ainda não percebeu ou não quer perceber o surgimento dessa nova classe operária em todo o mundo. Como é que você observa esse difícil quadro, José Luiz? Profissionais cada vez mais precarizados porque é impossível concorrer com as máquinas na maioria das situações e partidos ditos progressistas que não enxergam o progresso tecnológico. A revolução tecnológica na indústria, ela já ocorreu, né? A robotização, as impressoras 3D,
enfim, a velha classe operária, ela não existe mais, o que resta dela está em extinção acelerada. Mas eu não acho que esse sequer seja o principal problema, porque o que está acontecendo agora é o processo de tecnologização dos serviços. Nós passamos a ter um quadro onde os serviços passam a ser tecnologizados e passam a eliminar mão de obra. Nós já tínhamos lojas, em São Paulo, por exemplo, onde você entrava, passava um cartão, a porta abria, você servia de produtos e dirigia-se ao caixa, havia a leitura ótica do que você comprava, você passava o cartão, a porta abria, mecanismo de reconhecimento facial, e você saía, e você ia fazer as suas compras e não era atendido por um único funcionário efetivo, né, em carne e osso. Isso tende a se acelerar. Nós temos hoje uma tecnologia bancária que vai literalmente reduzir as agências bancárias a um mínimo. A categoria de bancários é uma categoria que não vai ser extinta, mas vai ser reduzida a alguns poucos milhares de pessoas. Os comerciários é outra categoria que vai sofrer e tem um peso enorme na geração de emprego, vai ser reduzido a um nível muito pequeno em relação àquilo que era. Essa revolução tecnológica nos serviços, do ponto de vista do emprego, é muito mais avassaladora do que a revolução tecnológica foi para a indústria. Porque o contingente de mão de obra empregada nos serviços é muito maior do que aquela que historicamente foi empregada na indústria. Portanto, quando a gente fala em classes sociais, e usando o termo marxista do termo, né, que é uma mesma forma de inserção no processo produtivo, um mesmo acesso à renda e, consequentemente, ao poder, e, em decorrência disso, consciência de si mesmo. Essas características, que eram de fácil percepção numa fábrica com 20 mil operários, ou com 3 mil operários, ou com 5 mil operários, isso desapareceu. Desapareceu pela atomização do trabalho, pela robotização, pelas hierarquias no trabalho que se estabelecem naquilo que existe em indústria hoje. Não apenas as indústrias empregam muito menos gente, mas elas não mais têm uma massa de pessoas com a mesma função e, portanto, com uma situação de homogeneidade que facilita a sua tomada de consciência enquanto classe. Nós temos hoje uma série de hierarquias e de sobreposições que dificultam isso. Essa revolução na indústria está chegando aos serviços com impacto da mesma natureza. Portanto, a esquerda precisa entender que o futuro dela, do ponto de vista de forjar alianças sociais que possam representar um movimento capaz de credenciar a esquerda a disputar poder, passam muito mais hoje por dialogar com os entregadores do Rappi ou os motoristas de Uber do que falar na porta de uma agência bancária ou na porta de uma fábrica da General Motors. Quer dizer, nós estamos olhando para um futuro onde nós precisamos dialogar com uma classe trabalhadora que tem uma outra forma de inserção no processo produtivo, que tem uma desconcentração espacial e que, pela natureza do seu trabalho, tem uma maior dificuldade de se perceber e se reconhecer enquanto classe social. Eu gosto de dar o exemplo das eleições de 2018 em Pernambuco, onde o único município em que o Bolsonaro venceu foi um município, se a memória não me falha, se chama Salgueiro, que é um município que tem a sua atividade econômica ligada a centenas de pequenas facções da indústria têxtil. São unidades familiares de produção que produzem e vendem para grandes empresas, que costuram, alguns são especialistas em costurar só o bolso, os outros fazem só costura de camiseta, colarinho, etc. Recebem por empreitada, se consideram empreendedores, não têm relação, nenhum tipo de vínculo trabalhista, não tem nem carteira de trabalho, portanto, não tem direitos previdenciários garantidos pela legislação trabalhista. O Estado é encarado por essas pessoas como o Estado que lhe cobra impostos, mas que não lhe garante direitos.
e, consequentemente, lá o Bolsonaro ganhou. Significa que para esse contingente de trabalhadores, a sua percepção de em que lugar eles estão na sociedade não é a percepção que a esquerda gostaria que eles tivessem. Só que a tendência é que isto se espalhe. E se ou a esquerda tem política para disputar esses setores, para dialogar com esses setores, constrói agendas que representem esses setores, ou ela perderá a capacidade de representar aquilo que são as novas classes trabalhadoras, na sua multiplicidade de formas de inserção no processo produtivo, nas suas relações de trabalho absolutamente díspares, desiguais, desencontradas, e na sua percepção de classe muito mais difusa e muito mais difícil de ser construída. A esquerda precisa entender o tamanho do problema para construir respostas. Eu vejo com frequência, e não é toda a esquerda, mas uma parte dela, dialogando com uma sociedade que não existe mais. Para usar uma comparação curta e grossa, a sociedade brasileira que levou Lula à presidência da República em 2002 já não existe mais em 2020. A sociedade que nós temos aqui hoje é outra. E ou nós entendemos a complexidade e a natureza da sociedade que nós temos hoje para construir mecanismos de diálogo com ela, ou a esquerda não conseguirá se credenciar para disputar poder. As próprias organizações e mecanismos parapolíticas que a esquerda construiu, os sindicatos, por exemplo, e tal, têm uma enorme dificuldade de se relacionar e de dialogar com esses setores. Eu vejo com frequência, e há evidentemente exceções, mas vejo dirigentes sindicais e militantes de partidos de esquerda que falam e constroem as suas análises como se nós estivéssemos em 1985, como se estivéssemos nos dirigindo àquela sociedade dos anos 80, dos anos 90. Uma sociedade que não existe mais. A sociedade que gerou a CUT, que gerou a onda política que viabilizou o PT, uma corrente de opinião na sociedade que passou pelas vanguardas dos movimentos sociais, pelas classes médias, progressistas, por uma parcela da intelectualidade, pelos sindicatos, pela classe operária. Esse movimento, com esses atores sociais, não mais pode existir porque os atores sociais hoje são outros. Isso exige um trabalho de reflexão. Uma parte da esquerda acha que vai disputar 2022 fazendo a comparação dos anos dourados, entre aspas, da era Lula com os anos Bolsonaro. Isso é uma fantasia. Sim, não são mais as mesmas pessoas, e as mesmas pessoas que lá estavam e que aqui estão não têm mais a mesma inserção no processo produtivo, portanto não têm mais a mesma cabeça. O operário de uma fábrica automotiva de 2005 hoje provavelmente dirige um Uber ou tem uma carrocinha de cachorro-quente. Tem outra cabeça, tem outra lógica, tem outros parâmetros e tem uma outra percepção da sua localização na disputa de interesses da sociedade. E é absolutamente necessário que haja uma reflexão sobre isso e haja elaboração política para dar conta disso. A esquerda não pode ser preguiçosa. A esquerda nem pode ser conservadora. Ela não pode achar que a sociedade que ela está dialogando hoje é a mesma sociedade com a qual ela dialogou há 40 anos atrás. Eu comecei a militância no fim dos anos 70 e início dos anos 80. E hoje, daquela sociedade dos anos 80, sociedade emergente, que se organizava, que disputava saídas, que viabilizou uma correlação de forças que resultou na Constituição de 1988, à época considerada insuficiente por nós, mas hoje, olhando retrospectivamente, uma tremenda vitória. Aquela sociedade, ela não é mais a sociedade que está aí. E, portanto, nós precisamos dialogar com a sociedade que está aí, da forma como ela existe, da forma como ela se insere no processo produtivo e entender as suas demandas e buscar representá-las. Essa é a tarefa que está posta para a esquerda.
não será fácil, porque exige uma elaboração nova, exige uma construção de novos mecanismos de diálogo, de novos mecanismos de representação, e tudo aquilo que abala velhos processos, velhas certezas, velhos mecanismos de ação política costuma enfrentar resistências, né? Traçando rapidamente um pequeno paralelo, a esquerda foi muito surpreendida em 2018 pelo impacto que a campanha nas redes sociais teve. Porque a esquerda vinha fazendo a mesma campanha de sempre. O panfleto na rua, na porta do metrô, na porta de uma agência bancária, o comício, numa sociedade que se digitalizou rapidamente, uma sociedade cuja comunicação pelas redes sociais se acelerou rapidamente e que literalmente a esquerda perdeu esse bonde. Então isso é um exemplo das dificuldades da gente lidar com o nosso próprio conservadorismo e não entender que nós precisamos olhar para a sociedade como ela é, não como ela foi, nem como a gente gostaria que ela fosse. Você enxerga alguma possibilidade de reação das nossas esquerdas nessas eleições municipais, José Luiz? Tivemos aí uma ruptura importante no bolsonarismo com esse alinhamento do presidente da República ao pragmatismo político, frustrando aqueles eleitores mais radicais. As legendas progressistas podem tirar proveito disso já no pleito de novembro? Eu acho que estas eleições elas tendem a apontar uma tendência, que é a redução da influência do bolsonarismo nas grandes cidades e, consequentemente, abre-se um espaço para o crescimento da esquerda nas grandes cidades. Se a esquerda vai ocupar esse espaço ou não, depende muito das dinâmicas locais. Aí depende se tem candidatos competitivos, se fez as escolhas certas, se fez os alinhamentos corretos, etc. Mas, muito claramente, eu acho que o bolsonarismo perde força nas grandes cidades, particularmente na região sudeste e sul, que foram centrais para a vitória de Bolsonaro em 2018. E eu acho que nestas eleições já está claro que nessas grandes cidades o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Portanto, abre-se um espaço para que a esquerda cresça. Mas é um espaço disputado, porque não é só a esquerda alternativa ao Bolsonaro. Há uma tentativa de construção pela direita liberal de alternativas ao Bolsonaro. E essa construção passa por disputar o espaço da oposição ao Bolsonaro. Portanto, há a possibilidade da esquerda sair melhor, mas isso não é algo que esteja automaticamente dado. É importante que a esquerda perceba também o seguinte, né? O fato de ter havido, desde 1989, uma candidatura da esquerda como sempre disputando segundo turno ou disputando protagonismo nas eleições presidenciais, mesmo quando não houve segundo turno, como 94 e 98, isto não significa automaticamente que em 2022 haja uma candidatura da esquerda no segundo turno. A realidade não é a mesma e é necessário remar muito para que isso aí ocorra. É necessário que a esquerda se credencie para tal. Que ela saiba dialogar com os novos agentes sociais, que ela entenda os processos sociais, entenda os processos políticos e saiba com quem ela precisa dialogar neste momento. As eleições tendem a empurrar o bolsonarismo para o interior, tendem a empurrar o bolsonarismo para as áreas onde normalmente os governos federais acabam constituindo os seus redutos e tendem a reduzir o peso do bolsonarismo nas grandes cidades. Se a esquerda ocupará esse espaço ou não, vai ser bastante variável, mas eu estou otimista com relação a alguns cenários, né? Acho que o cenário de São Paulo melhora, acho que Porto Alegre melhora, acho que Belo Horizonte é uma situação muito atípica, porque o bolsonarismo não tem força lá, enquanto não tem nenhuma candidatura que o represente de uma forma direta, portanto é difícil avaliar, mas eu acho que a tendência de que o Bolsonaro perca peso político, espaço político nas grandes cidades do Sudeste e do Sul é um cenário positivo e que abre a possibilidade de começar a se construir uma nova alternativa.
uma nova alternativa que precisa dialogar, precisa compreender quais são os novos agentes sociais, o que são as novas classes trabalhadoras e consiga representá-las, consiga ter sintonia com as aspirações das novas classes trabalhadoras. Portanto, eu estou relativamente otimista, mesmo que não signifique que a esquerda vença eleições em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, mesmo que não vença, eu tendo a achar que em pelo menos parte delas a esquerda sai credibilizada e sai com mais força do que, por exemplo, saiu em 2016. José Luiz Fevereiro, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Queria agradecer o convite, estou sempre à disposição. O Faixa Livre cumpre um papel fundamental de apresentar o debate sobre uma outra perspectiva que normalmente não tem muito espaço nos grandes meios de comunicação. E, como sempre, estou à disposição, agradeço o convite e agradeço a audiência. Conversamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora do Colégio Pedro II, Luísa Colombo. Luísa Colombo, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer falar com vocês aqui no Faixa Livre. Luísa, muito obrigado por essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre. Luísa, esta semana, na próxima quinta-feira, é comemorado o Dia do Professor no nosso país. Uma classe profissional da maior importância para a sociedade, mas que, infelizmente, é cada vez mais desvalorizada pelos gestores públicos. Primeiro, Luísa, eu gostaria que você falasse a respeito de como é ser professor em um país que não dá o devido reconhecimento à profissão. Quais são os desafios dos educadores no Brasil de hoje, Luísa? Anderson, realmente não há o que comemorar, né? Hoje, na crise profunda que vivemos na pandemia, né, com mais de 150 mil mortes, em meio a dados subnotificados, né, os interesses privados, expressos especialmente pelo movimento empresarial Todos pela Educação, atuando via MEC, via Conselho Nacional de Educação, tem implementado, né, a política do chamado ensino remoto emergencial como saída para a educação nesse momento de crise, como saída para a educação escolar. E o que a gente tem visto nesse processo, né, é um intenso aprofundamento da exploração e da expropriação do trabalho docente, né? Nós nunca trabalhamos tanto para tentar garantir um mínimo de interação com os nossos estudantes, para tentar fazer valer a função da escola enquanto espaço de acolhimento, de articulação e de solidariedade nesse período da pandemia. Mas o que a gente tem vivido, de fato, em meio a tanto trabalho, é um tratamento à nossa função como se ela fosse absolutamente descartável, né? Como se o nosso trabalho pudesse ser substituído por plataformas, aplicativos, apostilas prontas. Nós somos tratados hoje como se fôssemos entregadores de conteúdos, né? Entregadores e formadores apenas de habilidades e competências socioemocionais a partir de materiais prontos, né? Então, a gente vive um momento muito difícil, sabe, Anderson, onde a gente precisa viver ao mesmo tempo em que os nossos familiares estão adoecendo, né, estão morrendo no período da pandemia, nossos amigos, nossos colegas, professores estão morrendo. É nesse contexto que a gente tem lutado para denunciar a farsa que está sendo a implementação desse chamado ensino remoto, que de ensino não tem nada, né? É só interação que a gente consegue garantir.
porque os nossos estudantes estão absolutamente excluídos desse processo, sem ambiente de estudo adequado, sem acesso à internet, sem acesso a dispositivos e computadores para poderem estudar. Então, o que a gente está vivendo é um intenso aprofundamento da exclusão do direito à educação, né? Então, você me pergunta qual o nosso maior desafio hoje. Nosso maior desafio hoje é garantir o direito à educação dos nossos estudantes. E a gente sabe que só é possível garantir esse direito quando for possível, diante de condições sanitárias adequadas, retornar presencialmente para as escolas, né? É apenas nas escolas onde há interação presencial, onde há troca, diálogo, afeto, onde as estratégias pedagógicas são possíveis, as nossas estratégias pedagógicas formuladas por nós, identificadas por nós, professores. É somente nesse ambiente presencial que é possível garantir a aprendizagem dos nossos alunos, né? Somente nesse ambiente presencial que a gente consegue garantir, de fato, um processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje a nossa luta é a luta em defesa da educação pública, né, para frear, barrar e reverter esse processo absolutamente privatizante e que tem desmontado a educação pública. Acho que esse é hoje o nosso principal desafio, né? Defender a educação pública, a escola pública. No governo de Jair Bolsonaro, Luísa, fica muito evidente que o cenário para vocês, professores, piorou muito. Os seguidos ataques do presidente da República aos profissionais por intermédio de ministros como Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e agora esse Milton Ribeiro, figuras que nunca tiveram o menor comprometimento com o ensino de qualidade, apenas pela ideologização da nossa educação, o continuado corte de verbas para o setor, uma tentativa de militarização do ensino público, a precarização das condições de trabalho em sala de aula. Como é que as próximas gerações, observando um quadro como esse, vão se sentir motivadas a adotarem o magistério como profissão? Esse não é um problema só de hoje, Luísa. O ataque ao ensino vai refletir por muitos anos no quadro social do nosso país. Esses ministros da educação que você citou, assim como a ministra Damares Alves, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles representam os interesses de uma frente de frações de classe dominante, que eu tenho chamado nos meus estudos, né, de frente liberal ultraconservadora, que tem o Escola Sem Partido como a sua marca ideológica na educação, né? E esses representantes têm atuado justamente no sentido de difundir um pânico moral, né? De difundir a ideia de que haveria doutrinação marxista nas escolas, a chamada ideologia de gênero. Então, eles têm trabalhado no sentido de produzir esse pânico e um processo de censura, né, no ambiente escolar, censura na educação, no trabalho docente, no movimento estudantil. Então, de fato, isso marca a formação, né, dessa geração, de futuras gerações que estão tendo o seu direito à liberdade de expressão, ao acesso aos conteúdos escolares, ao conhecimento científico e às artes, absolutamente cerceado, tolhido, cortado, né? Podemos considerar assim, né? E o que essa frente liberal ultraconservadora representa na educação é uma tentativa de implementação de 3 grandes políticas, né, que visam modificar a função da educação pública e a função dos professores, né? Eles têm como primeira grande política a privatização das escolas em todos os níveis de ensino
Em segundo lugar, a militarização das escolas, que você também citou. E em terceiro lugar, a política de educação domiciliar, né, que é a substituição da escola para a educação no ambiente do lar, né, no ambiente doméstico, privado. Então, na verdade, a retirada do direito à educação escolar, transferindo a responsabilidade da educação do Estado, da sociedade, para um âmbito exclusivamente familiar e privado, né? Retirando o direito à educação dos estudantes. Então, a gente tem vivido, de 2019 para cá, né, uma intensificação dessas três políticas, ainda que a educação domiciliar não tenha sido aprovada. A sua defesa cresce a passos largos no Brasil, especialmente agora nesse período da pandemia. Existe uma frente parlamentar em defesa da educação domiciliar atuando fortemente no Estado estrito, né? E mesmo agora, no período da pandemia, a gente também vê a intensificação do processo de militarização das escolas e das políticas privatizantes, como a gente falou anteriormente, né? Então, realmente, isso impacta de maneira profunda a formação dessa e de futuras gerações. Portanto, é algo que precisa ser revertido, né, e combatido veementemente. O que é preciso ser feito, Luísa, para que haja uma modificação neste cenário? Você acha que a simples troca de comando dos gestores públicos pode fazer com que haja uma alteração do quadro de desmonte da educação? Ou isso passa por uma mudança estrutural mais aprofundada? Qual é a solução para a educação no nosso país? É difícil responder a sua pergunta, Anderson, porque eu acho que não existe hoje ainda uma resposta pronta para isso, né? O que eu quero dizer com isso? A educação ela não está deslocada da sociedade, né? Como se a gente pudesse resolver os problemas educacionais de maneira apartada, né? Os problemas na educação são a expressão dos problemas econômicos e sociais do nosso tempo, né? A educação é a arena dos conflitos de classe, né? É a arena da luta de classes mesmo, né? Dos interesses antagônicos de classe. Então, enquanto houver capitalismo, nós vamos viver na educação a expressão dos interesses dominantes, né? Então, a saída para os problemas educacionais só podem ser produzidos pela classe trabalhadora a partir de um processo de modificação profunda da estrutura social, né, da sociedade. Então, a gente só tem como resolver realmente, ao fim e ao cabo, com o fim do capitalismo, né? Eu acho que qualquer resposta diferente disso seria uma visão romântica da educação como salvadora, né? Como se ela estivesse deslocada da realidade, né? Dos conflitos sociais e econômicos de fato que atravessam o nosso tempo hoje, né? Então, não sei qual é a saída, mas eu sei que ela só pode ser produzida pelas mãos das trabalhadoras e trabalhadores, né? No sentido de apontar a função da educação pública para que ela de fato sirva aos interesses e às necessidades do povo, né? Porque ela não serve a isso hoje, mas as trabalhadoras e trabalhadores podem apontar, e só eles e elas podem apontar. Falando agora da situação colocada pela pandemia, Luísa, o Conselho Nacional de Educação decidiu unificar os anos letivos de 2020 e 2021, dada a dificuldade em se ministrar aulas presenciais atualmente. Como é que vocês do Pedro II receberam essa notícia? Foi a melhor solução, na sua opinião? Olha, o problema colocado é de profunda complexidade, né? E precisa ser tratado com essa franqueza no campo educacional.
Não é possível realizar o ensino presencialmente hoje, no período da pandemia, né? Mas tampouco também é possível garantir qualquer aprendizagem de fato, processo educacional de fato escolar, via ensino à distância, né? Via chamada ensino remoto, né? O que está acontecendo não é ensino, né? Através dessas experiências implementadas hoje no Brasil, a gente viu que isso tudo se revelou como uma grande farsa, né? Um engodo, porque não há garantia de aprendizagem, não há garantia de acesso dos estudantes a esses recursos, né? A gente teve uma pesquisa agora que aqui no estado do Rio, segundo os dados oficiais, apenas 30% dos estudantes acessaram as plataformas, mas a gente vê na realidade, né, através das experiências dos trabalhadores da educação, que menos de 10% dos estudantes acessam, de fato, os conteúdos disponibilizados. Uma outra pesquisa também apontou que 67% dos estudantes que acessam têm dificuldades de aprender dessa forma, porque não tem a interação adequada, não tem ambiente de estudo adequado. Então, a gente está vendo que não funciona, né? Que o ensino remoto é uma farsa e que, de fato, não é ensino, é só interação. Pode ser um processo, e deve ser um processo de acolhimento, né, de apoio emocional aos estudantes nesse período da pandemia, mas isso não pode ser considerado como uma substituição da função, do papel da escola, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, para pensar sobre o ano que vem, a gente precisa tratar isso com essa verdade, né, que eu estou apontando aqui. Então, considerar que tudo que ocorreu agora, nesse ano, não pode ser considerado, né, como um ano letivo em curso, como os dias letivos trabalhados, né? Então, eu acho que a gente precisa encarar essa realidade e coletivamente, com a participação da comunidade escolar, nesse período agora, organizar e planejar o ano que vem. A junção de 2 anos em um, diante das condições que ainda permanecem, tanto em relação à pandemia quanto da impossibilidade de garantir ensino remotamente, não resolve os problemas que estão colocados, né? Então, o que seriam 2 anos em um, né? Um grande supletivo. Via remota é impossível, via presencial também não. Então, a gente está diante de um problema onde a gente ainda não encontrou uma solução adequada, né? Porque as condições, de fato, não foram modificadas. Então, é difícil realmente, Anderson, mas a saída apontada pelo Conselho Nacional de Educação ainda não contempla as necessidades da comunidade escolar. No caso, você perguntou sobre o Colégio Pedro II, né? Nós ainda estamos nos debruçando para pensar numa saída possível e ela só pode ser construída com a participação de toda a comunidade escolar. Então, lá no colégio, esse debate ainda está em curso e ainda não sei te dizer qual será a saída produzida pelo colégio para esse momento de crise, né? Mas, certamente, a saída vai vir no mesmo sentido do que a gente vem, assim espero, né, construído até agora, que são atividades de apoio emocional, de acolhimento aos estudantes, com vistas a garantir a continuidade do ano letivo somente quando for possível retornar presencialmente de acordo com condições sanitárias seguras. Fora disso, acho que qualquer saída é falsa, né? Qualquer saída fora disso não garante o direito à educação dos nossos estudantes e é essa que deve ser a nossa principal questão mobilizadora no momento. Como efeito da Covid-19, Luísa, que provocou a perda de renda para muitas famílias, nós tivemos um aumento da evasão do ensino particular
e a migração desses alunos para as escolas públicas. Ou seja, o cenário que já era péssimo tende a piorar. Vocês, professores, têm debatido essa ampliação do número de alunos na educação pública, Luísa, justamente em um momento de redução de verbas do orçamento para a educação. Como é que os profissionais de ensino vão atuar com mais alunos em sala de aula, Luísa? Esse é um cenário muito preocupante, né, de agravamento da precarização das condições estruturais da escola, que envolvem não somente quantidade de professores, né, mas também a estrutura do ambiente escolar. E essa condição também coloca em evidência os problemas estruturais anteriores, né, porque já faltam muitos professores, né, a gente tem um quadro docente extremamente reduzido, com falta de concurso, falta de contratação, também falta de condições estruturais, né, poucas escolas, poucas salas de aula, escolas sem saneamento básico, sem condições estruturais para garantir um ambiente adequado de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente só pensa, diante dessas circunstâncias, no agravamento de toda essa situação. Então, uma solução para isso é uma mudança profunda nas condições estruturais das escolas e do quadro de profissionais da educação, né, para atender essas necessidades de mudanças estruturais. Aproveitar também, Anderson, para pontuar uma outra questão a partir desse quadro que você levantou, essa migração da rede privada para as redes públicas, não acredito que ela se deva apenas às condições socioeconômicas das famílias. Certamente esse é um fator determinante, mas outro fator determinante eu acho que revela para a gente, mais uma vez, como o ensino remoto, chamado ensino remoto, não tem atendido às necessidades da natureza da educação, né? Porque essas famílias, elas compraram a educação enquanto um produto, e esse produto não tem como ser garantido dessa forma remotamente, né? Então, tem as condições socioeconômicas que produzem essa migração, mas também um descontentamento, né, de um produto que foi comprado que não está sendo garantido, né, e que, portanto, não deveria mais ser pago. É curioso a gente pensar dessa maneira também para entender a crise que está acontecendo na rede privada, né, que não está atendendo às necessidades dos consumidores, né? As expectativas dos consumidores. Acho que a gente deve olhar dessa forma também para esse problema. Vocês aí do Pedro II, Luísa, vinham sendo alvos de muitos ataques por responsáveis de alunos por conta da decisão de não ministrarem aulas remotas, como boa parte das instituições de ensino por todo o país fez durante esse período de pandemia. Como é que ficou esse quadro ultimamente, Luísa? Houve um arrefecimento dessas críticas? Bem, nós temos trabalhado intensamente, né? Desde o início do período da pandemia, quando as aulas foram suspensas em março, na tentativa de garantir um acolhimento e apoio emocional aos estudantes e às suas famílias, com atividades postadas, né, através dos blogs institucionais e também através de ações de comitês de solidariedade, né, às famílias com maior necessidade, especialmente necessidades econômicas agora nesse período, né, como a gente já falou aqui anteriormente, a partir do agravamento do desemprego, das condições estruturais das famílias trabalhadoras. Desde setembro, nós também reorganizamos o trabalho institucional, regulamentando essas atividades de apoio emocional, temos chamado de atividades não presenciais de apoio emocional e cognitivo, né? E uma outra frente de trabalho que foi aberta também é da tentativa de inclusão digital dos estudantes a partir de auxílios de inclusão digital, para garantir que os estudantes possam acessar essas atividades, que possam interagir com seus professores, né?
Então, isso tem produzido bons resultados, né, no colégio. Hoje, os estudantes estão sendo incluídos e tem sido mais possível realizar esse trabalho de interação. Acredito que a resposta da comunidade escolar está sendo muito positiva, embora a pressão, né, pela adesão ao ensino remoto permaneça, né, diante do quadro, né, desenhado no Brasil de adesão ao ensino remoto, vendido como a única saída possível, e uma vez que o colégio não adota essa saída, porque para nós ela não é possível, a pressão certamente continua, né, Anderson? Mas acredito que nós temos tratado essa situação com muita verdade, né, com muita franqueza com a comunidade escolar, buscando dialogar a partir de todos os canais possíveis, né? Nós temos criado grupos de trabalho e formas de comunicação, acho que cada vez mais adequadas. E a nossa expectativa é de que as famílias confiem no colégio, entendam esse processo e participem de toda a comunidade escolar para organização e para o planejamento dos nossos próximos passos, né? Acho que a nossa expectativa maior é essa, de que a gente continue produzindo saídas francas, honestas e possíveis com a participação de todos. Luísa Colombo, eu quero mais uma vez te agradecer por estar conosco aqui no Faixa Livre, te parabenizar pelo Dia do Professor, agora na próxima quinta-feira, desejar a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Ai, Anderson, sou eu que agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar aqui dialogando com vocês aqui no Faixa Livre. Muito obrigada, uma boa semana de trabalho para você e até a próxima. Conversamos aqui com a professora do Colégio Pedro II, Luísa Colombo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!